Eu vou levar uma surra para compartilhar minha tela, com certeza. Pessoal, mas vamos dar continuidade aqui. Eu queria apresentar para vocês o Altamiro Vilhena. Altamiro Vilhena, que é um dos conterrâneos mais gente boa, mais tranquilo que eu conheço dentro do movimento escoteiro. Um cara que tem uma caminhada aí, né, de movimento escoteiro, de movimento de vida também, e que veio também compartilhar um pouquinho dessa experiência conosco aí. Seja bem-vindo, Altamiro. Essa galera é toda sua aí, estava todo mundo... Acho que tinha uma pessoa especial, a Silvia, doida para te encontrar aí. Seja bem-vindo aí, cara. Pode dar prosseguimento aí. Obrigado, sempre alerta, pessoal. Vocês me escutam bem? O áudio está legal? Tá ótimo. Para mim tá ótimo. Tá. Beleza. Então, nós vamos começar pensando um pouquinho. Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou Altamiro. Vocês podem me chamar de Alta. Eu moro em São Paulo, mas sou conterrâneo, porque, embora ele esteja em Juiz de Fora, ele também é do Rio. Só que eu tenho uma virtude que ele não tem. Você vê no fundo, à direita dele, para a gente que olha à esquerda dele, o escudo do Fluminense. Eu tenho o privilégio de ser rubro-negro. Então, assim, é a nossa única discordância, né, Carlos? Aí, tá Não, rindo, mas ela tá memória. tá na paz, tá tranquilo, cara. Tá beleza. Entrou a Carmen aí, mais uma flamenguista também. Ô, pessoal, deixa eu só fazer um parêntese aqui rapidinho. O Alta, ele é um dos caras que desenvolvem os quadrinhos chamado Balaio Quadrado, que são tirinhas que falam a respeito do movimento escoteiro aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, e que vale muito a pena a gente dar uma olhada de vez em quando aí, porque é muito bacana aí os assuntos que ele aborda. Tá certo, pessoal? Só queria fazer esse parênteses que eu esqueci, viu, Altamiro? Desculpa aí. Valeu. Mas, então, para me apresentar, eu sou Alta, podem chamar de Alta, eu faço parte do movimento escoteiro desde 1980, finalzinho de 80, mês que vem, então, avançamos aí para 42 anos nessa lida. Nos últimos 3 anos, eu tive à frente como adjunto da Coordenação Nacional da Estratégia Mundo Melhor. Hoje eu estou à frente da Equipe Nacional de Saúde Mental e faço parte do Grupo Escoteiro Lotus 460 de São Paulo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o mundo melhor. Então, começamos a 48 em ponto, eu tenho 3 minutos no final. Eu não sei quantas pessoas, mas eu queria começar fazendo uma reflexão. Quando a gente pensa no mundo melhor, a gente pensa em processos de construção de algo maior. Então, eu queria que vocês rapidamente colocassem no chat alguém, alguma pessoa que vocês acham que inspirou vocês dentro da construção no mundo melhor. Quem que vocês acreditam que seja um construtor do mundo melhor? Então, eu queria pedir rapidamente que vocês colocassem no chat, cada um pode botar um nome. Vamos lá, gente. A não ser que esteja todo mundo dormindo, hein, Cláudio? Aí a gente pega quem não está presente. Já pegou alguém no pulo aí, já. Já vou pegar a gente no pulo. Vamos lá, alguém? Baden-Powell, Edneia colocou. Mais alguém? Chefe Cláudio, minha avó. Bom, Chefe Cláudio é uma inspiração, a avó também. Martin Luther King Jr., I Have a Dream. Paulo de Tarso. Winston Churchill. Pode ser repetido. Maria Luísa, do 21 Mangabeiras. Pelo menos mais uns 3. Tem mais 3 aí para contribuir? Bernardo trouxe Bibi. Nelson Mandela. Winston Churchill. Chefe Giovanni, está ótimo, ótimo. Gente, por que eu faço essa reflexão para vocês? Chico Xavier. Quando a gente para olhar num construtor do mundo melhor, a gente pensa em inspiração. Existem pessoas que todas as vezes que a gente falar sobre isso vão ser citadas. Luther King Jr., Baden-Powell, Mandela, Dalai Lama, Madre Teresa, que acabou de chegar, Chico Xavier e muitos do próprio movimento escoteiro que a gente vê que estão trabalhando efetivamente por um mundo melhor. Nós vamos guardar isso aqui, esse pedacinho de vocês, para a gente trabalhar um pouquinho adiante, mas eu agradeço para vocês nesse instante. Então, eu vou fazer uma projeção rapidinha, eu não vou entrar em muito conceito
sobre o mundo melhor. Por quê? Porque ao longo desses 3 anos, bastante coisa foi trabalhada no movimento escoteiro e eu tenho certeza que os conceitos gerais vocês sabem. Mas só para a gente alinhar, a gente vai falar uns 5 minutinhos antes da gente entrar no trabalho, porque curso bom é com trabalho, não é verdade? Então, eu vou tentar projetar aqui, vamos ver se eu consigo. Foi? Beleza. Então, nós vamos falar sobre o mundo melhor, como o escotismo chegou no mundo melhor. Porque, na verdade, quando a gente para ver... Como é que eu faço para passar? Assim. A gente começa com uma frase: o melhor meio para alcançar a felicidade é contribuir para a felicidade dos outros. Esse talvez seja a grande essência do mundo melhor. Eu deixar o meu legado adiante de mim. Eu saber que o mundo vai prosseguir mesmo quando eu não estiver presente aqui. E para eu conseguir a felicidade é eu fazer as pessoas em volta felizes. E quem falou essa frase? Baden-Powell. No Caminho para o Sucesso, ele traz essa frase. Baden-Powell, que alguns citaram, era um grande construtor do mundo melhor. Ele saiu de uma figura de guerra, um soldado, um general, para se transformar num campeão da paz, incluindo no movimento que ele fundou, todos os tipos de pessoa. Baden-Powell, desde Brownlee, preocupou-se com a igualdade social. Desde os princípios do escotismo, ele entendia que o escotismo devia chegar em todos os países, independente de credo, independente se era um país africano, asiático, europeu ou americano. Então, Baden-Powell teve essa compreensão que sempre acompanhou o movimento escoteiro. Mas o mundo, fora do escotismo, continuava prosseguindo. E percebeu que tinha necessidade de criar estratégias para um mundo melhor. A Organização das Nações Unidas, a ONU, é o órgão no mundo que reúne todos os países e tenta traçar políticas para a construção de um mundo melhor, mesmo que no passado não usasse esse nome. Como uma forma de motivar os países, ela criou uma estratégia chamada Nós Podemos. Eram os objetivos do milênio. Quem é um pouquinho mais velho viu que o escotismo aderiu a isso. Nessa época, todas as minhas apresentações escoteiras e até não escoteiras, eu colocava qual o objetivo do milênio poderia ser impactado com essa iniciativa. Eu lembro quando eu falei até numa Assembleia Nacional sobre interiorização do escotismo, eu botava de que forma aquilo estava compatível com os ODM. Os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio começaram em 2000, com a entrada do milênio, e prosseguiram até 2015, quando eles foram substituídos pelos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que estão em vigor hoje e vão até 2030. Quando a gente para pensar, será que é possível a gente conseguir, de fato, construir um mundo como a ONU deseja? Né? Água limpa, potável e de qualidade para todos, igualdade de homens e mulheres, educação inclusiva e extensiva, direitos iguais, paz. Isso parece uma utopia, né? A gente, quando começa a olhar isso, fala, é impossível, para que eu vou fazer isso? Na verdade, a utopia é o que nos faz caminhar, a utopia é o que nos faz avançar. Aquilo que eu falei, sempre entendendo que o meu legado será maior do que eu. E essa que é a nossa proposta. Quando a ONU traz um objetivo de desenvolvimento sustentável e tenta conclamar que todos estejam juntos, ele sabe que vai chegar em 2030, isso não vai estar acontecendo. Então, ele vai precisar criar novos objetivos para a gente conseguir avançando e sempre melhorando. Porque, no fundo, todos nós, como seres humanos, queremos melhorar. Se não fosse assim, alguém que estivesse num país de alta qualidade de vida, tudo isso estaria estagnado. E não está. Eles também querem avançar e melhorar. Então, deixa eu lembrar aqui como que eu mudo aqui, que eu estava mudando tão bonitinho, parei de falar assim. Então, o que acontece? Os ODS são chamados universais para a ação contra a pobreza, pela proteção do planeta para garantir paz e prosperidade. Quem quiser ver mais, Agenda 2030.
Os escoteiros, o que fizeram a partir disso? Opa! Eita, como é que eu volto? E agora que eu não sei voltar? Espera aí que eu me perdi. Essas tecnologias tem hora que são meio complicadas. Fala alto, qual o teu problema aí? Não, é que eu fui para frente, queria voltar para trás. Aí perdeu Agora a eu vou tela. compartilhar de novo a tela. Mas agora já vai. Beleza. Oi. Pronto, já foi, né? Voltou, né? Então, o que acontece? Em 2015, atendendo esse chamado dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Organização Mundial do Movimento Escoteiro cria a Estratégia Mundo Melhor. Todos os programas que faziam parte de desenvolvimento sustentável da Organização Mundial do Movimento Escoteiro se juntam dentro desse chapéu, que em inglês chama-se Better World Framework. É como se fosse moldura Mundo Melhor. Eles levam para isso escoteiros do mundo, mensageiros da paz, as ações pelo meio ambiente, e a gente não vai falar sobre isso, porque eu tenho certeza que vocês já conhecem essa parte. A gente vai ver como botar isso na prática. Mas tem 3 pontos que a gente tem que lembrar. Primeiro, que é isso que nós queremos, proteger o mundo. Essa é a grande ideia do mundo melhor. E como os escoteiros vão fazer isso? A gente vai fazer uma abordagem integrada. Então, nós vamos desenvolver os jovens através do serviço para a comunidade e vamos desenvolver a comunidade através da ação dos jovens. Klaus, o microfone dele está aberto? Pode ficar aberto? Como é que é? Microfone de quem? Dos alunos. Normalmente está Você sempre bloqueou fechado, por um até para acaso? não atrapalhar o teu andamento aí. Não, Tem então alguém? agora eu queria que eles falassem, se Ah, pudessem. sim, verdade. Eles podem abrir. Não está travado, isso que eu quero saber. Alô? Eles podem falar, Altamiro, é só eles abrirem. Tá travado, não. Tá. É porque, às vezes, como o host às vezes trava, eu queria só ter certeza, que senão eu pedi para destravar. Então, eu queria que vocês passassem o que vocês entendem, 1 ou 2 benefícios para os jovens que vivenciam a iniciativa Mundo Melhor, a estratégia Mundo Melhor no movimento escoteiro. Então, quem fala? Bom dia, aqui é o Paulo. Bom dia, Paulo. Uma contribuição importante é pensar que a comunidade é mais importante do que a própria pessoa, que as decisões nossas tomadas sempre têm impacto para os outros, né? E que se pensar primeiro no impacto que isso vai ter para a comunidade, antes do impacto que vai ter para mim, às vezes é uma coisa boa para mim, mas vai ser bom para o todo. Acho que isso é uma contribuição importante para os jovens. Excelente. Eu acho que depois dessa do Paulo foi perfeita. Eu não vou nem. A gente vai ter outras coisas para falar, mas é isso que a gente começa a mostrar para o jovem, que ele transforma a sociedade. E quando ele pensa na sociedade, antes até de pensar em si mesmo, ele está construindo um mundo melhor. O jovem, quando ele transforma. Oi. Desculpa, conclui para mim fazer um comentário aqui depois, por favor. Não, pode ir, que depois eu vou falar sobre isso. Mas pode falar. Então, tem o pessoal fazendo contribuição aqui no chat. Você se importa se eu puder ler? Não, pode ler, pode ler, pode ler. Então, é porque eles ficam com... Eu não sei o que acontece, mas parece que dá uma travada, a galera não faz o comentário no áudio. Mas muita gente contribui pelo chat. A Marlene falou que para um mundo melhor depende da participação de todos. O Fernando... A Marlene é de Congonhas, o Fernando é de Itabira. O Fernando diz que acha que o principal é a aprendizagem de valores, né? E ela, me parece, deu a entender que ela comentou aqui em cima que não basta querer, tem que ter atitudes. Não sei se foi em cima do comentário do Fernando ou ainda é baseado na tua pergunta aí. É a contribuição do pessoal no chat. A gente, de vez em quando, se puder dar uma parada para dar uma lidinha, eu vou acompanhando aqui o chat e vou te passando, beleza, cara? Tá, joia. Eu agora botei o chat também visível para aparecer aqui para mim, tá tranquilo. Mas isso, por exemplo, que a Marlene falou, é exatamente isso. Não basta querer, tem que ter atitude. Então, o que eu projetei ali? O jovem é sempre protagonista. Isso é fundamental. Não adianta o chefe estar em ação. Nós temos que estimular os nossos jovens para ser protagonistas. Quando eles são protagonistas e se envolvem com a sociedade, eles começam a desenvolver as competências que vão transformar
esse mundo. Eles vão aprender a cooperar e vão contribuir com as comunidades, chegando exatamente no que o Paulo falou. Eles começam a entender que o legado deles é maior do que eles. O que eles podem fazer é maior do que eles. E parem para ver qualquer um que vocês listaram como figuras decisivas para um mundo melhor. Todos tiveram um legado muito maior que sua própria vida. E aí a gente passa qual é a contribuição para a comunidade. Vamos lá. Alguém fala, alguém escreve? Alô? Pode falar, todos Tá, ouvindo. beleza. É porque meu nome não ficou verdinho, eu achei que não estava saindo áudio. Eu acho que, assim, uma coisa que a gente já Davidson, tem... né? Isso. Uma coisa que a gente já tem, assim, no movimento, pelo menos aqui no grupo, é bem funcional, né? Que é uma proposta já da UEB, que é o Mutirão de Ação Comunitária, que envolve, geralmente, todo mundo da Nacional, faz o mutirão no seu grupo. A gente vê aí também os mutirões pioneiros também, que sempre são voltados para alguma ação comunitária, alguma escola ou alguma praça que está precisando de uma revitalização. Então, eu acho que isso já coloca o jovem em um envolvimento de ação comunitária, assim, já começa a mostrar para o jovem que ele pode ajudar a melhorar aquela comunidade dele. Não precisa melhorar o mundo, mas se cada um melhorar ali onde ele está inserido, já faz uma grande diferença para o mundo inteiro. Beleza. Pequenas ações locais contribuindo com uma ação global, né? Isso é bem legal. Mais alguém? Qual outro benefício da comunidade? O que a comunidade ganha? A empatia, o desejo de ajudar quem está próximo. Essa é uma contribuição direta até mais para os jovens. Então, vamos lá. Pra gente... A comunidade ganha cidadãos mais ativos, né, que pensam no todo antes de si. Acho que também é um ganho que eles têm. No fundo, tudo isso vai ser mais para o próprio indivíduo. Quando a gente pensa na comunidade... Opa! Peraí, eu nunca consigo voltar isso aqui, ó. Quando eu vou, eu não volto. Deixa eu ver. Olha, já vou sair e voltar de novo. Peraí, gente, que senão eu me enrolo demais aqui. Sair? Stop share. Mas o que acontece? A nossa comunidade, o que ela vai ganhar efetivamente? Ela vai ganhar efetivamente tudo aquilo que a gente constrói. Quando o Davidson falou, né, quando a gente está lá numa escola, quando a gente está fazendo alguma coisa numa escola, a comunidade está ganhando uma escola nova, uma escola reformada. Quando a gente está cuidando do meio ambiente, a gente está trabalhando no meio ambiente e o meio ambiente está ganhando. Então, a comunidade está ganhando o fruto da nossa ação. Enquanto eu vou tentando botar de novo isso aqui para projetar, porque realmente essa não é a minha grande habilidade, eu queria saber, nós também temos um ganho institucional. Qual é o nosso ganho institucional? O que cada unidade escoteira local e, consequentemente, o que os escoteiros do Brasil ganham com tudo isso? Porque também tem um ganho e a gente não pode esquecer desse ganho. Quem fala? Vamos lá. Câmbio. Ou alguém digita. A Edmeia falou em visibilidade. Visibilidade. Esse é um ponto super importante. Nós mostramos o que nós fazemos. Se nós acreditamos que o escotismo é, de fato, um movimento transformador para o jovem, e nós acreditamos nele como nossa causa, como nossa dedicação voluntária, nós queremos mais gente no movimento escoteiro. Se meu jovem contribui com a comunidade ganha, ela vê que os escoteiros estão transformando a comunidade e que os jovens são ativos. Então, a gente ganha exatamente essa visibilidade. Então, no fundo, não que a gente esteja pensando interessadamente, mas a gente consegue trazer oportunidade de estabelecimento de novos parceiros, de mostrar que os escoteiros do Brasil estão envolvidos com o desenvolvimento sustentável, que cada unidade escoteira local é transformadora da sua pequena comunidade. Então, o que acontece? A gente gira essa roda de uma forma contínua. Meu jovem ganha,
minha comunidade ganha e todos os escoteiros do Brasil ganham. Tem uma coisa, eu acho que esse aqui é o último, não. Tem uma coisa assim que é super importante a gente lembrar. Foi falado do mutirão escoteiro comunitário, os mutirões pioneiros, mas muito mais do que qualquer ação, o mundo melhor e as estratégias do mundo melhor devem estar inseridas em todas as ações de um grupo escoteiro, todas as ações de uma atividade escoteira. Ou seja, quando eu projeto um acampamento, e eu projeto um acampamento levando em consideração técnicas de mínimo impacto, eu estou aplicando o mundo melhor. Quando o meu grupo escoteiro coloca uma rampa para um cadeirante, ele está aplicando o mundo melhor. Então, assim, a gente tem que parar para se questionar e perguntar de que forma nosso grupo, nossa sessão está alinhada com o mundo melhor. E é isso que a gente vai parar para ver numa reflexão compatível com o aluno de um curso avançado, quando já está fazendo reflexões mais profundas sobre qual o seu papel dentro da União dos Escoteiros do Brasil. Então, só a última coisa, o último que vai ser slide, é lembrar que o Mundo Melhor não vem substituir o programa educativo. Ele tem que estar permeado em tudo. Nosso programa educativo continua do mesmo jeito. Tem pessoas que confundem, falam, então agora nós só vamos fazer projeto de Mundo Melhor. Não é isso, o Mundo Melhor vai estar incluído em tudo. Bem, o que nós vamos fazer agora? Agora eu vou precisar que vocês prestem atenção, porque eu vou ler uma história para vocês. Eu gosto muito de histórias. E aí vai ser muito importante que vocês participem, porque é aí que a gente vai parar para pensar como um grupo escoteiro está envolvido com o mundo melhor, mesmo nas suas pequenas ações. E vocês conseguem entender como, no dia a dia de vocês, vocês podem incluir cada sessão de vocês, cada unidade escoteira, dentro do mundo melhor. Tá? Então, vou lá. Magda e Felipe se conheceram no movimento escoteiro quando eram sêniores. Depois de um namoro que começou no acampamento regional, começaram a namorar. E continuaram juntos até hoje, 19 anos depois. 2 filhos e uma temporada na Europa, onde Magda fez seu pós-doutorado e onde Felipe se especializou em políticas públicas voltadas ao terceiro setor. De volta para o Brasil há 4 anos, Magda trabalha em uma multinacional do sistema de informações e Felipe em uma organização não governamental. Após a pandemia, agora que o caçula fez 7 anos, resolveram voltar para o movimento escoteiro. Todos juntos. Optaram por visitar os 3 grupos de sua cidade, mas encontraram algumas dificuldades. Vão prestando atenção se vocês acharem algum ponto importante na conversa, vocês vão pontuando aí para vocês que a gente vai discutir em cima disso. No primeiro grupo que foram, não conseguiram passar da porta. Felipe é cadeirante, não havia condições de acessibilidade. No segundo grupo, tudo foi melhor. O grupo contava com uma rampa de acesso e foram muito bem recebidos. Após a reunião, houve até um lanche, mas aí a situação desandou um pouquinho, pois todos usavam copos descartáveis, que depois eram jogados em um lixo comum, junto com o resto de comida. Felipe questionou o chefe sobre aquilo, que disse que tem jeito não tem coleta seletiva por aqui, nem adianta a gente separar. Felipe então insistiu, lembrando que todos poderiam usar canecas não descartáveis. E o chefe mais uma vez argumentou, a gente pode até tentar, mas os pais são muito enjoados, não gostam dessas coisas não, dá muito trabalho. Aquilo deixou a família impressionada. Para piorar, uma torneira amarrada com um pano pingava água do lado de fora da sede, ao lado de um canteiro onde algum dia existiram flores ou uma horta. Magda então perguntou a um sênior se as plantas do canteiro haviam morrido na pandemia, e ele respondeu, nem sei, tia, tinha uma velha maluca que cuidava do terreno, mas parece que ela ficou doente, pegou Covid e não se recuperou bem. Ela mora naquela casinha simples lá no final da rua. Foram, então, visitar um terceiro grupo. O grupo era organizado. Além de acessível para Felipe, era limpo, com jardins bem cuidados e uma placa dizia bem grande,
Aqui não usamos descartáveis. A reunião foi ótima e os meninos, Eric e Miguel, se divertiram bastante. A família havia achado seu lugar. Quando acabou a reunião, um dos diretores chamou os pais e mais uma vez deu as boas-vindas a todos. Em meio à felicidade, o diretor falou: "Vocês fizeram uma confusão na ficha. Os documentos que vocês deram são da Maitê e do Miguel. Devem ter pego os documentos trocados." "Na verdade, não", disse Magda. "Eric é o nome social dele, mas pela lei brasileira ainda não podemos trocar o nome do registro." "Como assim?", perguntou o dirigente. "Afinal, ele é menino ou menina?" Os pais explicaram que o filho, embora nascido com o sexo feminino, se identificava com o gênero masculino. "Mas a patrulha dele é masculina e ele é menina, aí não vai dar certo. Como vai ser na barraca? E se os pais souberem? Não vai dar certo isso." Sem saber o que fazer, Magda e Felipe voltaram para casa e não tiveram coragem de contar para os seus filhos o que havia acontecido. Né? Então, agora eu quero que vocês participem me respondendo algumas perguntinhas. Primeira pergunta: o que vocês acham que Felipe e Magda deveriam fazer? Qual vocês acham que seria a resolução deles a partir disso aí? Iam desistir do movimento escoteiro? Queria que vocês começassem a falar, teremos outras perguntinhas para vocês. Mas vamos lá, quem fala primeiro? Podiam Podem abrir falar um qualquer grupo, coisa, gente, não existe resposta certa nem errada. Pode ir lá, Paulo. podiam abrir um grupo para eles captar gente para fazer o trabalho e mostrar como é que eles acham que deveria ser. Poderiam abrir um grupo deles para começar um trabalho diferente. Primeira ideia. O que mais, gente? Ô, chefe, eu acho que ele deveria ir no grupo com maior dificuldade, com maior possibilidade de mudança, porque ele teria um papel maior de impactar a vida das pessoas, promovendo as mudanças. E qual que você acha que seria esse grupo dentre os três, Ícaro? Eu acho que o último seria o que teria um maior impacto, assim. Eu acho que é o preconceito, né? É algo que tem maior dificuldade de mudança. E aí, se ele consegue atuar ali, com relação à questão da acessibilidade, é algo que é mais fácil, assim. Você faz uma obra e resolve, né? Só que a mentalidade das pessoas já é um pouco mais difícil de ser mudada. E eu acho que ele participando desse grupo ativamente, né, ele conseguiria atuar melhor na mudança de mindset mesmo dos adultos, né? Acho que os jovens é também mais fácil. Então, a gente começa a ver que a gente tem duas questões. O Paulo traz uma ideia: vamos criar um grupo padrão, um grupo inclusivo, um grupo comprometido com o desenvolvimento sustentável, que seja até uma célula de transformação ao redor. O Ícaro já traz uma outra ideia. Não estou dizendo que uma é melhor ou pior, né? Assim, são diferentes e a gente vai pensando. Eles entrarem no grupo, comprar uma ideia e tentar transformar a realidade daquele grupo. Como ele disse, uma palavra moderna que é legal a gente pensar, transformar o mindset daquele grupo. Então, coisas importantes. E outras coisas surgiram aqui, né? Nenhum grupo tinha inclusão, como disse a Marlene. Era importante fazer um trabalho conversando com a chefia e diretoria do terceiro grupo. Vejam que a gente não chegou nessa questão nem no primeiro, nem no segundo grupo, então a gente não sabe como seriam, né? Uma pena, porque muitos desistem mesmo, mas é necessário estarmos dispostos a nos enquadrar e ajustar com as mudanças com o tempo, disse o Aguinaldo. Então, assim, essas são algumas reflexões. Então, vamos lá. O que vocês acham que uma unidade escoteira local deve fazer para possibilitar o acesso de todos e ser realmente inclusivo? Vamos pensar no primeiro grupo, aquele que o chefe nem chegou porque não tinha rampa. Uma rampa. Será que só uma rampa é suficiente para um cadeirante? O que mais que os nossos grupos poderiam ter para mostrar para todo mundo que o grupo é acessível para todo mundo? Vamos lá. Além da rampa, né? Pensando primeiro na questão do cadeirante, precisa também do banheiro adaptado, mas não só também pensar no cadeirante, precisa ter aquelas faixas guias para o pessoal que é deficiente visual,
que usa a bengalinha para poder acompanhar. Faixas guias. Eu acho que as fitas antiderrapantes também são bem importantes para o cadeirante também, para o pessoal conseguir. Pessoal que tem dificuldade de locomoção, não só o cadeirante. Elevador, se o grupo tiver mais de um andar, é ideal também. Olha, coisa chique. Agora eu gostei, senti firmeza. Grupo com mais de um andar aí, já está ficando bom. Porque o sonho de todo mundo é ter uma sete com mais de um andar, né? O meu grupo escoteiro é vizinho do grupo escoteiro Caramuru, que é o maior do Brasil. O Caramuru acho que tem 4 andares na sede, no prédio da frente. Vocês ouviram? Prédio da frente. Pois é. Quer Então, dizer, que tem um prédio de trás. acho que para mostrar que ele é bem. Que o grupo é para todo mundo, eu acho que você tem que pensar em todos os grupos, né? Não só, tipo, em um grupo. Porque hoje a gente vê o mais comum, né? Que o pessoal pensa em acessibilidade coloca uma rampa e um banheiro, mas aí esquece dos outros grupos, né? E também eu acho que o pessoal tem que se preparar para estar recebendo o pessoal com as necessidades especiais também. Beleza. Falamos em cadeirantes, falamos em deficientes visuais. O que mais, gente? Será que só os cegos precisam da rampa? O que mais que a gente poderia fazer nos nossos grupos? Altamiro, posso Oi, falar? pode falar. Claro, Carmen. Não, eu só quero fazer um link com o que nós conversamos logo no começo, né? Que foi justamente gestão de mudanças. Então, é muito interessante ver essas propostas, essas reflexões, e eles já trabalhando com essa questão da gestão de mudanças. Muito bom mesmo, estou bem contente. Porque exatamente isso que a Carmen falou, exatamente. Mundo melhor é pensar também na gestão de mudança pessoal da nossa unidade escoteira. Vocês não falaram num tema fácil. Dos grupos escoteiros daqui, eu imagino que todos ou quase todos tenham pelo menos um Instagram. Todos colocam legenda para cego ver, para todos enxergarem. Existe descrição das imagens que vocês postam para alguém que de repente seja uma pessoa cega entrar no Instagram de vocês e falar assim, que legal, o movimento escoteiro. Será que não é uma oportunidade para o nosso filho? Isso é uma coisa extremamente simples, né? E a gente atrai gente. Será que o nosso grupo já parou para pensar na rampa? Já parou para pensar que, de repente, os cartazes que às vezes ficam no grupo de informações têm que ter letras grandes? Porque eu posso não ter um cego no grupo, mas eu posso ter uma vozinha ou uma pessoa com subvisão, com uma visão diminuída, que não consiga ler as letras pequenininhas e precisa de uma letra diferenciada. Será que a gente parou para pensar não só alguém no grupo, o Alex acabou de colocar uma capacitação em Libras, será que o grupo tem pelo menos uma pessoa que saiba se comunicar, que fale, não sei se falar, mas que saiba se comunicar em Libras, que possa receber as outras pessoas? Porque pode ser um incentivo. Vamos procurar ter pelo menos uma pessoa habilitada em Libras em cada grupo escoteiro. São pequenas atitudes que a gente mostra que o nosso grupo está pronto para construir um mundo melhor. Porque mundo melhor não é só multicom. Mundo melhor não é só mutirão, escotismo para todos, não é só mutirão ecológico. Mundo melhor é gestão de mudanças, é mudança no nosso mindset. E vamos continuar a perguntar, né? No segundo grupo, né? De que forma, temos alguns minutinhos ainda temos, de que formas a gente poderia praticar dentro do nosso grupo escoteiro no dia a dia o mínimo impacto, né? O que vocês acham da situação do canteiro, da cuidadora do canteiro? Contem aí. Aquele grupo escoteiro. Quem fala? O pessoal vai aquecendo, mas vai chegando lá. Isso aí eu acho que vai bem em relação àquela questão de se preocupar com o seu entorno, né? A sustentabilidade, ela visa muito essa questão, né? De, às vezes, a pessoa querer salvar as baleias lá do mar da China, mas não se preocupa com o seu vizinho, né? Então, acho que essa questão de se preocupar com o seu entorno, de fazer alguma coisa por quem está mais perto,
né, que é o seu círculo de influência, isso faz a diferença e você pode fazer. Às vezes a pessoa tem um círculo de preocupação com coisas tão longe da ação dela e deixa de agir naquilo que ela pode. Acontece muito. Perfeito, Paulo. A gente, às vezes, tem a fantasia, especialmente no mundo instagramável. Cuidar do nosso jardim pode não ser instagramável. Cuidar, entre aspas, da velha maluca que o Sênior falou, provavelmente não é instagramável. Mas pousar do lado de um elefante num centro de tratamento lá na Tailândia, que a gente viaja um tempão, é altamente instagramável, né? Então, eu mesmo me questiono quando eu vejo, às vezes, vamos fazer uma ação, viajar para mudar o mundo, eu vou fazer uma atividade lá com os africanos do Tanzânia que estão passando fome. Gente, tem gente passando fome do lado da casa da maioria de nós. Essa é uma realidade hoje, né? Mas talvez não seja instagramável ir para Cracolândia e seja instagramável ajudar o pobrezinho lá no Nepal, né? E aí a gente tem que questionar isso e mudar dentro do nosso grupo escoteiro, né? Então, o que mais me impacta no grupo, naquele segundo grupo, não é só a questão do canteiro largado do meio ambiente, é questão, aquilo que o Paulo falou, como não cuidaram da senhora que talvez esteja adoentada pelo Covid, talvez esteja passando fome, esteja passando necessidade. Porque se o grupo estivesse cuidando dela, todo o grupo deveria estar numa ação para ajudar a senhora que mora no final da rua, na casa pobre. Será que o nosso mutirão comunitário, ao invés de ser na escola, não deveria ser na casa dessa senhora? Né? E é aí que a gente tem que questionar, qual é a senhora que mora no nosso entorno? E aí eu sempre trago uma provocação. A gente tem que pegar o Google, googar nosso grupo ali, procurar e colocar, fazer um entorno. A 300 metros do meu grupo escoteiro. Lógico, vai depender se esse grupo está centralizado numa avenida principal, numa capital, ou se está no interior, a gente vai ampliar o nosso raio. Mas, por exemplo, a 300 metros do nosso grupo, o que existe? Existe alguma escola? Existe alguma entidade? Existe algum asilo? Algum orfanato? Alguma associação? Alguma ONG? Nós estamos integrados com tudo isso que está ao nosso redor? Lógico que eu estou dizendo, quem está no meio da Paulista, no meio de uma avenida principal de Brasília, de Belo Horizonte, não dá. Às vezes 300 metros tem muita coisa, mas eu vou expandindo nossa área. Será que nosso grupo está de fato transformando o entorno? Será que aquela pequena praça perto da gente, o nosso grupo está ajudando a cuidar? Será que a gente está fazendo o mundo melhor? Ali, a gente está minimizando o impacto, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Será que o grupo de alguém aqui ainda usa copo descartável? Né? Será que nosso grupo se preocupa em ensinar os jovens a reciclar óleo? Quer dizer, um grupo escoteiro, o Caramuru, que é aquele grupo dos andares, ele tem um ponto de coleta permanente de óleo. Isso é super legal. Você chega lá, pode ir lá no sábado, quiser, leva o óleo velho, eles vão e dão o destino adequado. Será que o nosso grupo escoteiro é um ponto de coleta de pilha? Porque, embora sejam coisas pequenininhas, a gente vai ensinando o nosso jovem. Bem, saímos do impacto da continuação do entorno. Vamos lá um pouquinho. E as estratégias para o nosso grupo ser mais diverso? Igualdade de gênero. Como é que a gente faz isso? Nosso grupo está trabalhando isso? De que forma a gente pode trabalhar? Porque falando assim, vamos mudar aquele terceiro grupo escoteiro. Como é que a gente mudaria aquele pensamento? De que forma a gente acha que a gente poderia fazer isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pegando esse gatilho, o chefe João Bordalo, uma vez em um curso, me fez essa reflexão. Qual o nosso impacto? Qual o impacto que o nosso... Walter, eu creio que, assim, através de palestras, levar pessoas naquele grupo para falar sobre o assunto, para mostrar para eles que é possível mudar. Eu virei fã da chefe Silvia, ela sabe disso, antes de a conhecer pessoalmente,
quando eu vi uma história postada no Facebook que a gente transformou em tirinha do Balaio Quadrado. Então, a chefe Silvia já foi estrela do Balaio Quadrado, né? Foi a primeira vez que a gente contou uma história real no Balaio Quadrado. A chefe Silvia, na sua tropa, os jovens propuseram, através de uma experiência democrática, que fossem participar de uma atividade externa de cunho social, e a chefe Silvia adotou a ideia desses jovens, juntou os pais desses jovens, discutiu a experiência dessa atividade social com os jovens, e a chefe Silvia e a sua tropa foram participar da parada LGBTQIAPN+, em São Paulo, na Avenida Paulista. Então, olha só, o interesse dos jovens, ela como chefe não teve o preconceito, levou para os pais, construiu em conjunto isso com os pais, e os jovens tiveram a oportunidade de ver o que estava acontecendo ali, né? Então, esta é uma forma de construção a partir do momento da vontade do jovem, né? Que mais? Preparando nossos jovens para aceitar as diferenças. Quando a Marlene traz isso, preparar os nossos jovens para aceitar a diferença, nós também temos que nos preparar para aceitar as diferenças. Eu tenho algumas dificuldades, vou falar para vocês. Eu sou um homem branco, cis, hétero, de 52 anos. O meu mundo não é um mundo de jovens de 12, 13 anos. Mas eu tenho que me reciclar todos os dias para pensar que eles pensam diferente de mim, e tudo bem. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que respeitar. Além de voluntário do movimento escoteiro, eu sou voluntário de uma organização chamada Mães da Resistência, que fazem acolhimento de famílias LGBTQIAPN+. Eu sou médico pediatra, trabalho com psiquiatria infanto-juvenil, trabalho num CAPS. E o que acontece? Eu vejo na pele, eu sinto na pele a dor dos meninos e meninas que eu acompanho quando eles não são acolhidos pela sua família, quando eles não são acolhidos pela sua escola, quando eles não são acolhidos na sua comunidade. E eu sei de muitos casos em que eles não são acolhidos nos seus grupos escoteiros, pelo simples fato deles lhes serem negado o direito de ser quem eles se identificam, quem eles são. E a gente tem que pensar nisso, né? De que forma a gente inclui isso? Essa discussão tem que estar o tempo inteiro. E quem tem que estar, de fato, à frente dessa discussão? Os jovens. Os jovens têm que estar à frente, porque qualquer um que tem 50 anos vai pensar como um homem de 50 anos, como uma mulher de 50 anos, que viveu uma adolescência diferente de hoje. Não uma adolescência melhor, nem uma adolescência pior. Uma adolescência diferente. Outra ideia que a chefe Carmen trouxe: o grupo tem campanha permanente de recolher lixo eletrônico, campanha de lacre de latinha. Será que os nossos grupos escoteiros fazem isso permanentemente? Bem, nós estamos... mais alguém para falar, porque a gente vai acabar exatamente às 33, para dar certinho meu tempo. Estamos no tempo certinho. Eu vou juntar os nossos inspiradores do mundo melhor, vou juntar tudo isso que vocês falaram, mas eu queria ver se mais alguém gostaria de falar como a gente construir um grupo mais diverso. Eu quero contar uma experiência que nós tivemos a semana passada no Multicom. As duas patrulhas escolheram, né, o Jogo Democrático, para escolher qual atividade eles queriam fazer, e a patrulha que ganhou escolheu ir atrás de doação de alimentos não perecíveis para doar nos Anjos da Noite, que tem lá perto da nossa sede. Eles distribuem marmitex para moradores de rua no centro da cidade. E a minha assistente e o filho dela, que é escoteiro, eles moram na rua dos Anjos da Noite. E eles nunca pensaram em ajudar eles lá, né? E através dessa ação que a patrulha do filho dela, que acabou sendo escolhida, a atividade que a patrulha dele escolheu, agora eles terminaram, que o Multicom acabou, né? E agora eles querem, a patrulha quer fazer o projeto de ação comunitária para ajudar os Anjos da Noite. Então, eles vão correr atrás de mais doação de alimentos e
Hoje, se a chuva não atrapalhar, nós vamos lá conhecer a ONG para ver o trabalho deles. E foi uma experiência legal isso de eles estarem em contato. Na semana passada, nós fomos nas casas lá da nossa comunidade para eles solicitarem as doações, né? E aí eles ficaram bravos porque as pessoas não atendiam, eles viam que tinha pessoa na casa, mas a pessoa não atendia, e foi uma experiência legal, e mudou a visão deles e da mãe e do filho que mora na casa da instituição. Na casa não, na rua. Então, isso é uma coisa legal. O Alex também trouxe que ele traz os jovens, sêniores e pioneiros para a casa deles, para conversa sobre o papo aberto. A gente tem que aproveitar esses momentos informais. Eu vou acabar baseado na história da chefe Silvia, contando uma historinha e depois eu vou contar outra para a gente encerrar. A gente às vezes acha que a nossa atividade no grupo escoteiro realmente vai fazer uma diferença só local, mas às vezes isso vai muito amplo. Quando esse jovem leva isso para casa e a mãe percebe que ela nunca deu visibilidade a uma organização trabalhando na sua rua, esse jovem, no grupo escoteiro, conseguiu transformar a sua família. Uma vez eu estava falando sobre o Mundo Melhor, antes da pandemia, num curso informativo, num curso intermediário de dirigentes, aqui em São Paulo. E um chefe, um dirigente, né, se virou para mim e falou assim: eu sou empresário, eu tenho 3 empresas, não lembro se era material elétrico, 3 lojas grandes de material elétrico, alguma coisa assim. E o meu filho chegou em casa com essa história de não poder ter copo descartável e parou de usar copo descartável, que era Lubinho. Eu fiquei tão impressionado como meu filho incorporou aquilo e parou de usar copo descartável em qualquer lugar que a gente ia, que na minha empresa eu proibi os copos descartáveis. Para clientes, a gente começou a usar os descartáveis de papel, e para os funcionários eu dei caneca de todo mundo e falei que não daria outro, porque eles teriam que usar o copo, e fizemos uma campanha de conscientização de cada um. Então, a gente vê como uma ação pequenininha no grupo escoteiro transformou aquela família, que transformou pelo menos 3 lojas grandes e mais o escritório central. Provavelmente tem gente dali que nem se tocou, mas com certeza muitos ali talvez tenham levado, e a gente vai fazendo essa corrente. E por que isso é tão importante? Por que Baden-Powell transformou o mundo? Baden-Powell transformou o mundo porque ele aprendeu com quem veio antes dele que o mundo precisava ser um lugar diferente. Se vocês forem ler sobre Martin Luther King, e quem citou Martin Luther King, eu recomendo, existe um podcast chamado História Preta, que é muito legal, e o segundo, eles tiveram uma temporada de História Preta sobre Martin e Malcolm, Martin Luther King e Malcolm X, contando como foi a história desses líderes do movimento negro dos Estados Unidos. E quando ele conta a história de Martin Luther King, Martin só foi o que foi por causa de pessoas que vieram antes e o inspiraram. Gandhi só foi o grande transformador que é porque ele aprendeu com gente que vinha antes. Mandela também. Então, às vezes, a atitude de uma tia, a atitude de um professor de jardim de infância, a atitude de um chefe escoteiro vai transformar o mundo. Porque a gente tem que lembrar do nosso legado. Talvez, na minha pequenez, eu possa pensar assim: poxa, 50 anos, o que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa? Mas, de repente, se eu conseguir enxergar que talvez um escoteiro que eu tenha tocado possa tocar um jovem a partir do momento que ele seja professor ou que ele crie alguma coisa, talvez essa transformação no mundo, esse grande transformador no mundo, esse Nobel da Paz de daqui a 30 anos, pode ser isso, porque eu toquei quem tocou ele. E aí a gente vê a grandeza da responsabilidade de cada um de vocês em transformar o mundo. Cada um que se compromete com o ideal escoteiro de fazer um mundo melhor. Cada um que segue o legado de Baden-Powell de fazer um mundo melhor. Cada um que se inspirou em outros chefes que vieram antes, em Chico Xavier, em Martin Luther King, em Nelson Mandela, em Madre Teresa de Calcutá, a fazer um mundo melhor. Que sigamos esse legado, construímos de nossos grupos escoteiros, de fato, um instrumento de transformação e a criação do mundo melhor. Porque é isso que os escoteiros do Brasil querem,
e querem que vocês levem essa reflexão e essa mudança para dentro da unidade de vocês. 2 minutos adiantado, sempre alerta, espero que vocês tenham um ótimo final de curso e a parte mais teórica disso nós estaremos construindo no nosso ambiente virtual. Chefe Cláudio, estão entregues pontualmente. Obrigado pela entrega, Altamiro, e quero aqui deixar expresso aqui com o pessoal da minha satisfação de ter você com a gente aqui, viu? Eu vou pedir para todos, por favor, abrirem as suas câmeras para a gente poder saudar aí, agradecer, mesmo que de longe, o nosso amigo Altamiro aí, nosso Alta, tá certo? Que de fato trouxe uma mensagem bem bacana para a gente aí. Vamos lá, pessoal? Obrigado, Altamiro, valeu demais aí pela sua presença aí, tá certo? Que a gente possa sempre, que você possa sempre estar presente, né, para engrandecer nossos momentos aí, tá certo? Como todos os outros formadores tiveram também fizeram, né? Eu acho que eu estava comentando com a Carmen aqui em off, cada sábado que a gente tem vivido aqui, as experiências de sábado têm engrandecido muito, pelo menos a minha, eu não posso falar por todos, né? Mas alguns dão um retorno bem positivo aí com relação às nossas palestras, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado, Alta. A gente espera contar sempre com você aí e a gente vai para a nossa pausa. Beleza, pessoal? 5 minutinhos para ir fazer alguma coisa aí necessário, uma água, um café, tá certo? E a gente volta já já. Muito obrigado. Tirou a foto, Cláudio? Pelo amor de Deus, eu já ia esquecer da foto, não posso esquecer da foto. Vamos lá, todo mundo abrindo a câmera aí, por favor. Vamos lá. Tirei a primeira, eu tenho que tirar a segunda, porque hoje a gente está, felizmente, aí com... Eu não estou conseguindo tirar de todos de uma vez, estou com 2 páginas de presença aí. Beleza, pessoal? Vamos lá para a nossa pausa, já já a gente volta, 5 minutinhos. Obrigado aí, gente.